Qual que é o segredo para fazer a pessoa parar de beber? Achar que existe uma única dica isolada, fora de contexto. Por exemplo, o Vitor me disse numa live que se eu parasse de beber, isso iria ser útil na jornada de fazer quem ama parar de beber. E aí a pessoa que comete esse erro de achar que é só uma dicasinha, ela vai pensar, poxa, mas eu parei de beber. E a pessoa que eu amo não parou de beber. Logo, não é impossível. Percebe que esse raciocínio ele é curto e é muito possível que você só tenha esse raciocínio porque você está começando a entender uma coisa nova e que talvez com outras coisas da sua vida você jamais pensaria isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre os 7 erros mais comuns de quem não consegue fazer quem ama parar de beber. Esse vídeo ele vai te ajudar a perceber fatores que são muito importantes na sua jornada, principalmente tanto para quem está no começo e às vezes até para quem está mais avançado. Se você não se der conta desses 7 erros, né, podem existir mais erros, mas eu vejo muito frequentemente esses erros. E o problema é que cometer esses erros não só trava o processo de você fazer quem você ama parar de beber, como muitos deles atrapalham. É tipo colocar marcha ré no carro quando você quer ir para frente. Mas muitas vezes no calor do momento ou você não se atenta muito a esses erros que eu vou te falar e isso faz você perder tempo, perder energia, às vezes perder até a esperança, né? Achando que, eu não vejo as coisas melhorarem, o que será que está acontecendo? Então você tem que pelo menos excluir esses 7 erros, né? Pode existir mais, mas esses são 7 erros muito comuns. E a primeira coisa que eu vou te dizer, é uma coisa muito importante sobre esses erros do vídeo de hoje, é que é possível que, por conta do que eu vou te explicar ao longo do vídeo, se você ficar até o final, é possível que você não goste ou ache que já entendeu as coisas enquanto eu estiver no meio da explicação. Que você talvez não veja isso sendo concretizado na sua vida. Você acha, poxa, Vitor, mas cadê o segredo, cadê a pílula mágica? E você, por ansiedade, por afobação e por não entender, você acha que precisa saber outra coisa agora, né? E a sua cabeça fica longe. Não, Vitor, mas eu estou interessado numa outra dúvida. Então eu vou te recomendar nesse momento que claro, você pode ter outras dúvidas, claro, pode ser importante você aprender outras coisas, mas nesse momento de agora, assim como em outros vídeos que eu estiver fazendo, qualquer coisa na sua vida, foca em aprender o que você está aprendendo nesse momento. Porque se você já soubesse tudo o que é necessário para fazer quem você ama parar de beber, você já teria feito. E justamente por isso que você precisa compreender, caso você queira fazer quem você ama parar de beber, que você também nem sempre sabe aquilo que você precisa saber. Então eu, como teu guia aqui, eu vou te explicar coisas que são importantes, que não podem ser ignoradas. Eu não estou aqui perdendo nem o meu nem o seu tempo, tá? Então te acalma, respira fundo, você está com o caderno, anota, porque é muito importante e essas dicas, esses erros vão acelerar a sua jornada, porque você vai começar a ficar mais atenta a eles, né? Na medida em que você compreende, né? Porque percebendo esses erros, você ganha tempo, ganha energia também, você preserva a sua energia, né? Muitas vezes a gente tem um objetivo, só que como que você vai fazer, se você não souber como chegar nesse objetivo, você vai gastar muito tempo, talvez na coisa errada. E aí você se sinta desgastada, se sinta impotente. Mas é porque se você colocar uma coisa errada no ingrediente, até para fazer um bolo, você não vai conseguir, né? Porque tem certas coisas que são fundamentais, né? E a primeira delas, eu até já vou te dizer aqui que a Maria está falando aqui, está dando uma boa bem sobre isso o primeiro erro, tá, Maria? Ela tá dizendo assim, Vitor, eu acho que ela é seguidora nova, né, Maria? Seja bem-vinda. Ela tá dizendo o seguinte, Vitor, como essa live ela é gratuita, então qual que é o segredo para fazer a pessoa parar de beber?
Olha, a verdade é que, discutivelmente, tem segredos mesmo, sim. Mas esses segredos não são o que você. A maioria das pessoas que acha que tem segredos pensa que é. E esse é o primeiro erro. É você achar que existe uma única dicasinha isolada, fora de contexto, que vai, nossa, o Vitor me falou essa dica, agora com essa dica eu vou conseguir fazer que eu amo parar de beber. Por exemplo, o Vitor me disse numa live que se eu parasse de beber, isso iria ser útil na jornada de fazer quem ama parar de beber. E aí a pessoa que comete esse erro de achar que é só uma dicasinha, ela vai pensar, poxa, mas eu parei de beber. E a pessoa que eu amo não parou de beber. Logo, não é impossível. Percebe que esse raciocínio ele é curto e é muito possível que você só tenha esse raciocínio porque você está começando a entender uma coisa nova e que talvez com outras coisas da sua vida você jamais pensaria isso. Por exemplo, talvez na sua profissão. Ou até tem gente que não tem uma profissão fora de casa, mas trabalha em casa, né, cuidando de um filho. Vamos imaginar. Tanto porque qualquer área isso vai se aplicar. Cuidar de um filho. Ah, como é que cuida de um filho? Ah, me dá uma dicasinha. Ah, é sério? Né? Eu tô cuidando do meu filho agora, tá com 4 meses, eu quase fazendo 5 meses. E não existe uma dicasinha. Existem várias coisas que a gente precisa aprender para entender como fazer a coisa bem feita. Não existe, o segredinho que vão te dar e vai ser uma pílula mágica que, pim, vai mudar a história da sua família. Igual uma aluna minha, a Leia, ela me contou, ela me confessou, né, que ela achava que a única saída para a situação dela, porque o marido dela dizia que queria continuar bebendo, e um dia ele olhou para ela com raiva e falou assim, olha, eu quero continuar bebendo. Eu não quero mais saber de você me enchendo o saco. Você me conheceu assim, eu gosto de beber. E aquilo deixou ela muito chateada, né? Ouvir isso, o marido dela olhando nos olhos dela, falando dessa forma, né? E ela ficava em busca, né? Ela me seguiu durante vários meses em busca de uma dicasinha rápida que ela iria aplicar e que no dia seguinte, puf, o marido dela ia parar de beber. E é natural, né? Quando a gente está no começo de um processo, a gente ainda está amadurecendo a ideia, a gente está ainda amadurecendo o nosso conhecimento, a gente pode ter uma visão muito limitada daquilo que é necessário. Mas assim como qualquer conhecimento, a gente precisa ter processos de maturidade do entendimento sobre aquele assunto. Né? Tanto que quando ela entrou no curso ACA, ela percebeu que não era só uma parte do método que é importante, não é só um pedaço. Existe toda uma articulação do método como um todo, né? Que eu não consigo explicar para você em uma frase, que eu não consigo explicar para você em uma única dicasinha, porque não tem como. É igual você falar assim, como é que aprende a tocar violão? Aí eu vou dizer, você só pega o violão na mão e fica tocando. Não, não é uma dica só. Existe um processo de aprendizado que é natural. E agora eu quero fazer uma metáfora com você que ela se aplica a qualquer conhecimento da vida, mas aqui ela é necessária para você tirar essa crença sabotadora da tua cabeça, né? De essa ilusão de que é uma dicasinha. Porque quem pensa que é só uma dicasinha costuma ter o pensamento assim muito exagerado por algum lado. Ou ela acha que é só uma dicasinha, ou ela acha que é impossível. Mas se não é uma dicasinha, se não tem uma coisinha mágica, então é impossível. Calma, não é assim, né? Não é assim. Vamos pensar, vamos olhar o meio termo. E a metáfora que eu quero te falar é a metáfora da montanha, né? Quando se você na sua vida já deve ter tido uma experiência assim, muitos de quem está me assistindo provavelmente já passou pela experiência de estudar na escola, né? O que acontece? Quando você começa a estudar na escola, você começa a observar que você tem que aprender a ler, escrever, né? E você vai achando que aquilo que você está aprendendo, assim, poxa, é muita coisa. Então é como se você olhasse para o conhecimento como uma montanha. Aí você olhasse, eu quero chegar lá no topo da montanha. Só que quando você chega no topo da montanha, você observa que tem outra montanha. E é assim que acontece mesmo. Quanto mais você aprende, mais você percebe que existe muita coisa para se aprender ainda. É claro, você não precisa aprender tudo, né? Você não precisa fazer como eu faço e ficar lendo os artigos, se atualizando, estudando várias vezes o assunto, estudando tudo que sai de novo sobre o assunto, porque você não é seu objetivo virar um profissional nisso.
Você precisa aprender só o suficiente para você fazer quem você é, parar de beber. E mesmo assim, isso não é igual nada. Tem um processo de aprendizado. E aí quem chega muito afoito começa a perguntar: ai, Vitor, cadê a estratégia? Cadê a dicasinha? A dica do momento é você observar que nesse momento você tem que entender o que eu estou falando, senão você não chega na próxima montanha. Senão a sua vida fica limitada à sua bolha de conhecimento. Você fica limitado àquela montanhazinha que você acha que é tudo. Aí você olha para si mesmo, olha no espelho e diz: ai, eu já fiz de tudo. Claro, você acha que o mundo é subir aquela montanhazinha que você começou a subir. Quando na verdade tem muitas outras montanhas. Né? E muitas vezes você só enxerga isso quando você está no topo de uma delas. Aí você nem está no topo da sua montanha ainda, que é um processo inicial de conhecimento, e já fica preocupado com achando que já sabe tudo ou que vai ser uma coisa mágica. Não, vamos crescer, né? Vamos ser adulto. Não é assim que funciona. E quem te disser o contrário está te iludindo em qualquer área da vida, né? Ou me diga uma, talvez exista alguma que é mágica. Eu acho que nem ganhar na loteria é assim, né? É um acaso, mas nem não tem uma... Pá, não existe, né? Vamos deixar isso para lá, então. Esse erro, vamos combinar de não cometer mais, de não olhar as coisas de uma forma muito circunscrita, né? De perceber que sim, existem muitos conhecimentos a serem dominados. Mas assim como você aprendeu a ler e escrever, você aprendeu a ler e escrever, né? Você é capaz de aprender coisas novas. E eu acredito que aprender a ler e escrever é ainda mais fácil do que aprender a fazer quem você é, parar de beber. Só que quando você não sabia ler e escrever, poderia parecer muito difícil. Tá entendendo? Então, só que quando é adulto, às vezes a gente tem uma arrogância de que, como a gente é bom em várias coisas, a gente acha que vai ser automaticamente bom em tudo. Que vai ser só me falta uma dicasinha. Pô, não é assim. Então vamos avançar? Segundo erro. Faz sentido o que eu tô dizendo? Ou claro que sim, né? Ai, Vitor, mas você falou. Tem gente que pensa assim: ai, você falou e não disse nada. Cadê a dica? Cara, essa é a dica. Se você não entender essa primeira dica, não tem como você aprender o resto. Porque você vai ficar cego, batendo na parede, andando no escuro. É o básico do básico que eu tô dizendo. Então essa ficha tem que cair, cara. Senão você vai se atrapalhar. Porque se eu ficasse só explicando as coisas avançadas, seria ruim para você. Imagina se você fosse começar a aprender a estudar matemática, por exemplo, a partir de fórmulas avançadas, né? Não é assim. Você começa pela adição, pela subtração e você vai evoluindo. Senão parece impossível mesmo. Você olha lá, tem um monte de x, o que é o x no meio? X com um doisinho em cima, aí tem um risco muito doido. Então, você está entendendo a importância que tem? É uma dicasinha, não é? Se você é do time da dicasinha, então talvez aqui, você pode falar para mim: Vitor, eu não quero mais do que uma dicasinha. Eu quero só uma dicasinha para ver se eu vou acreditar ou não em você. Eu vou te dizer, se você entrar nesse processo assim, eu já te adianto, pela minha experiência, que se você está entrando nessa assim, esperando uma única dicasinha, fora de contexto, para você testar para ver se vai dar certo, é igual você começar um namoro sem se engajar. E você começa a namorar com a pessoa, vai ficando com outras, sem se comprometer com nada, achando que o namoro vai dar certo. Sem valorizar a pessoa, sem ter compromisso nenhum com ela. Não tem como. Eu vou ver se o casamento dá certo. Não. O adulto, quando quer conseguir o objetivo, ele não faz para ver se vai dar certo. Ele faz até dar certo. Porque está comprometido com aquilo. Então, se você é a pessoa que só quer ver uma dicasinha, olha, com todo respeito, só não é compatível. Você entrou na live errada. Tudo bem. Você não é obrigado a querer mais do que isso, mas você entrou na live errada. Ai, Vitor, você faz vídeos muito longos. Porque por isso que eu não assisto os seus vídeos. Mas talvez você não tenha entendido que eu não quero que você assista os meus vídeos. Se você é a pessoa que quer ficar no raso, se você é a pessoa que quer só uma dicasinha, eu não quero que você assista os meus vídeos. Você percebe que eu não tô parando para fazer o que você quer? Porque se eu parar para fazer o que você quer, eu vou continuar te deixando no lugar que você tá. Chega um momento que se a gente quer ajudar, né, para te ajudar a crescer, eu preciso te dar brócolis. Né? Não é que eu adoro fazer um vídeo longo, é que eu preciso te ser mais profundo. Você não é criança, o problema não é simples. Né? Então a primeira coisa, achar que é só uma dicasinha. No curso ACA, às vezes as pessoas fazem isso. Ai, Vitor, mas eu já fiz, extinção comportamental e não está funcionando.
Esses dias, uns 2 meses atrás, eu gravei um vídeo para os alunos puxando a orelha de alguns que estavam assim, ah, meu Deus, eu fiz a extinção comportamental e não está funcionando. Mas, pô, é igual você me dizer assim, olha, eu, eu coloquei farinha e coloquei leite e coloquei fermento, mas não saiu um bolo. Eu não sei se dá pra fazer um bolo assim, tá? É só uma comparação. Eu acho que vão ovos, né? Eu acho que vai ovos também. Então, sem ovos, o bolo não vai crescer, caramba. Tá entendendo? Não dá pra gente pegar só aquilo que é agradável do método. Né? Quem tava no meu Instagram hoje viu o depoimento da Tereza, ela contando que, ó, tinha coisas que eram difíceis para ela fazer. Só que às vezes, se é esse o remédio amargo que tem que tomar para conseguir o que você quer, tem que tomar esse remédio amargo. Fazer quem ama parar de beber sem deixar de cuidar de si, também tem momentos em que você vai ter que fazer uma coisa que hoje você tem dificuldade. Né? Por isso que a gente tem que escolher entre comprometimento e conveniência. Por isso que é um caminho de crescimento. Tá entendendo? Segundo erro. Subestimar a própria mudança. Tem uma aluna minha, eu gosto de lembrar dessa história, da Gabriela, que ela achava que o noivo não daria muita importância para a mudança dela. Porque os amigos todos bebiam, a família dele de origem bebe muito, e bebia com ele, era uma bagunça total, era só ela era a única pessoa que enxergava a necessidade de uma mudança. E ela, mesmo assim, ela falou, Vitor, mas tá todo mundo fazendo errado aqui, será que só a minha mudança vai dar certo? Aí eu disse para ela o que eu vou dizer para você também. Você é a pessoa que mais se importa, não é? Muito provavelmente você é a pessoa que mais se importa. Então você está numa posição que é favorável. Né? É favorável. E o que ela fez? Ela só seguiu fazendo o que cabia a ela, só o que tinha no controle dela. E isso já foi suficiente. Muito louco. Sabe o que é muito louco? Outras pessoas, amigos do noivo dela, pararam de beber até antes dele. Porque foi uma reação em cadeia tão intensa que muitas pessoas ao redor dele pararam de beber até antes dele. Porque o problema dele talvez era até mais grave que os outros. Mas perceba, a mudança começou só dela, sem apoio de ninguém. Sem ninguém mais mudar ao redor. As pessoas atrapalhavam muito ela. Virava até um conflito entre ela e a sogra. E hoje a sogra liga para ela demonstrando reconhecimento pelo que ela faz. Porque no começo todo mundo achava que ela estava fazendo tudo errado. Nossa, mas vai fazer um negócio assim porque você viu num cursinho de internet. Ela seguia firme. Porque tem muita coisa que para quem não tá, quem tá na montanha pequenininha, quem tá na bolha do próprio conhecimento sem expandir, não enxerga. Então quando as pessoas começaram a ver o resultado do que ela estava fazendo, as mudanças concretas que estavam acontecendo, começaram a confiar no que ela fazia. Né? E devagar, e a mudança dela que fez a diferença. Então, beleza. Então, subestimar o poder da própria mudança é um erro. É o segundo erro, né, do jogo aqui dos 7 erros de hoje. E o terceiro erro. Tá anotando aí? Qual que é o primeiro erro? Qual que é o segundo erro? Coloca aqui pra mim pra eu saber se você tá acompanhando. Vamos ver. Anota aí os 7 erros, porque você vai precisar. No momento difícil, você vai revisar esses erros. E olha só, esse terceiro erro, ele é forte. E talvez ele não seja forte para quem está começando. Mas atire a primeira pedra quem não cometeu esse erro. Ele é natural. Tem 2 psicólogos, inclusive, que fizeram um estudo que era o seguinte, Dunning e Kruger. Eles começaram a avaliar e eles perceberam que quando uma pessoa não sabe nada sobre um assunto, ela acha que não sabe nada, beleza. Mas quando ela começa a achar quando ela começa a aprender um pouquinho, ela tem a impressão de que ela já sabe tudo. Por isso que você vê pessoas muito rasas, sem conhecimento sobre um assunto, com muita confiança sobre aquilo que eles sabem. Com muita, assim, ênfase. E a pessoa só sabe um pouquinho, né? Esse é o efeito Dunning-Kruger, né? Que acontece mesmo com a gente. Quando a gente está começando um aprendizado, a gente chega num período de arrogância, quando a gente sabe só um pouquinho. E a gente acha que sabe. Esse é o pior erro de todos, talvez. Desses todos, eu acho que esse é o pior erro. Tá? Eu acho que é o pior erro. É você achar
que já sabe? Porque quando você acha que já sabe, o seu discurso vai ser o seguinte. Por exemplo, quando uma pessoa vem fazer uma pergunta para mim e ela acha que já sabe, ela não pergunta o que ela precisa saber. Ela pergunta uma coisa que não tem nada a ver. E ela não percebe, claro. Por isso que é o pior erro. Ela não percebe. Quem comete esse erro geralmente não percebe. Às vezes a gente tem que chamar a atenção da pessoa. Olha, né? Você acha que sabe, mas olha só, lembra daquela coisa? Lembra daquela outra? Daí fala, Vitor, é verdade. Só que você achar que... Sabe qual que é o termômetro para você dizer que você sabe? Não é nem a minha opinião. Não é a minha opinião. A minha opinião, eu acredito que ela é valiosa porque ela é baseada em muitos anos, em milhares de situações e casos que eu já vi, já acompanhei, né? Então eu mapeei, todos os dias eu aprendo mais sobre isso. Então é como se fosse um cirurgião que vai operar um coração pela milésima, sei lá, pela 10 mil corações ele já operou. Então essa é a diferença. Eu já vi esse filme muitas e muitas e muitas vezes. Por isso que a minha opinião muitas vezes ajuda, né? Mais do que talvez de você que está começando. Mas o critério que vai dizer se você está certa, se você sabe ou não sabe, não é nem a minha opinião. É o resultado. É o resultado. Se você não está tendo resultado, você não sabe. Você não está fazendo direito. Não está. É ação e reação. É previsivelmente... O método ACA ele é previsivelmente moldado com bases nos fundamentos do comportamento humano. Você pode me dizer que é difícil fazer e que você, eu sei, mas eu não estou conseguindo fazer. Beleza. Porque isso é natural. Sempre acontece isso na nossa vida. A gente sabe e começa a se desenvolver e aí consegue fazer. E no início a gente sabe e não consegue fazer. A gente vai aprendendo, mas primeiro a gente sabe. Se eu não sei, como é que eu vou conseguir fazer uma coisa que eu não sei? E se você não está tendo resultado, o que vai acontecer? É um significado de que tem algo que você não sabe. Ai, Vitor, mas o que é? Por isso que esse é o pior problema. Porque às vezes você sabe tão pouco que você não tem nem condições de perceber qual é o furo. Aonde é que você não sabe para resolver esse problema. E o quanto de resultado você tem está relacionado ao quanto você sabe. Se você já soubesse, você conseguiria, por exemplo, diminuir a resistência de quem você ama. Tem uma aluna minha que estava falando esses dias, Vitor, eu não sei qual é o problema do meu filho, porque eu faço certo, eu faço direito, eu uso as técnicas de comunicação do curso ACA, e o meu filho ele não quer me ouvir. Aí eu falei assim, olha, então vamos ver, como é que você fala? Conta aí para nós, mostra para nós, da comunidade de alunos, eu encorajo que façam dialogadas, né, que descrevam como foi a conversa. E aí ela descreveu a conversa, e aí até outros alunos falaram, mas fulana, querida, cadê os elementos da comunicação que você aprendeu no curso? Aí ela, pois é, eu não estou usando, sabe, a cabeça nossa. Pois é. Então quando você não faz aquilo que é o correto, você vai colher resistência, né? Inclusive no judô psicológico, que é uma das partes do módulo de comunicação do curso ACA, que é um tipo de comunicação para quebrar a resistência. Vitor, que negócio é esse? Esse é um conteúdo que a gente só consegue chegar a aprofundar no curso ACA. Mas você, quem é meu aluno, consegue ver eu fazendo isso e saber o que eu estou fazendo. Por exemplo, quando eu vou fazer uma mentoria gratuita, e você acha mais de 100 episódios desses no meu canal do YouTube, né? Mentoria gratuita, 707 é o programa. E quando eu estou conversando com a pessoa lá, a maior parte do tempo eu estou usando o judô psicológico. Estou usando. Eu estou usando uma técnica de conversa. Observa não só o que eu falo para você. Quando eu estou conversando com alguém, observa como eu falo. O que eu faço. Vitor, me diz o que é o segredo. Beleza, tem coisas que são complexas de te explicar e que a gente precisa talvez falar sobre isso no curso ACA. Mas você consegue me ver fazendo. Tem uma série de coisas por trás de uma pergunta que eu faço para alguém. Do jeito que eu coloco um assunto. Isso aí são técnicas. Eu não nasci sabendo, são técnicas. Tanto que você vê alguém chegando às vezes com uma cabeça e termina a mentoria com a cabeça totalmente diferente. Né? Isso é bem comum acontecer. Quem assiste o 707 sabe. Né? Quem sabe do que eu estou falando, avisa aqui nos comentários, me conta aí se você já me viu fazendo isso. Porque os alunos direto falam, assiste o 707 de hoje que o Vitor usou tal coisa e tal coisa. Porque sim, tem
Porque o resultado desse judô psicológico, ele é verificado imediatamente. Quando você acerta, a pessoa se abre. Se você erra, a pessoa se fecha. Porque a gente tem muita base científica para entender que a resistência de uma pessoa, de uma outra pessoa que a gente está conversando, ela é relacionada, ela é diretamente proporcional à forma que eu abordo ela. Tem estudos muito interessantes mostrando que intervenções de familiares, ou intervenções até de profissionais, com alcoolistas resistentes a tratamento, uma única entrevista, uma única conversa, se ela é feita de uma forma confrontativa, que gera mais resistência, ela pode causar piora do resultado, né? A pessoa pode ter menos chance de parar de beber ou até de piorar depois de 1 ano. E uma única conversa feita nos moldes do que tecnicamente se chama entrevista motivacional, que eu mastigo isso e traduzo para a linguagem leiga no curso ACA e chamo de judô psicológico, uma única entrevista, uma única conversa com um profissional que está usando essa técnica, a gente consegue ver benefícios e uma maior taxa de sobriedade depois de 1 ano. E às vezes parece muito besta, né? Parece muito pequeno. O jeito que eu vou me comunicar. Parece uma coisa muito banal. Mas tem muita ciência por trás disso. E esse é o tipo de coisa que o faixa branca não vê. O faixa branca não percebe, porque quando você está... É igual você aprendeu a tocar um instrumento musical. Se você está aprendendo a tocar um instrumento musical e vai num show, e você vai junto com um amigo, porque eu tenho um amigo que é músico, e às vezes se a gente está ouvindo uma música, ele é capaz de identificar, sei lá, olha só o baixo, né, o contrabaixo está desafinado, olha só, está um pouco fora do compasso. Eu olho para a cara dele e falo, mas... Jamais eu iria, e eu ainda tenho que mentir às vezes, dizendo, é verdade, brincando com ele, eu tinha percebido, mas não te falei. Óbvio que eu não percebi. Por quê? Porque eu sou faixa branca em tocar instrumento musical. E ele tem o ouvido afiado. E é isso que eu me proponho a fazer no curso ACA. Levar você da faixa branca para a faixa preta, para você começar a afiar o seu ouvido. Você começar a entender nuances que a maior parte das pessoas não percebe. Você vai desenvolver essa habilidade. Não é uma coisa assim, pá! Tem gente que fala, mas como é que eu falo? Muitas vezes o como você vai falar, ele é só consequência de o que você entendeu, o que você colocou dentro da sua cabeça, dos moldes que você organizou as informações. E aí o framework que tem, né, tem exemplos no curso ACA de como falar, mas isso aí só vai ser útil depois de você ter passado pelo processo de compreender o que tem por trás daquilo. Senão você fica só um papagaio que repete uma coisa de uma forma mecânica. E aí não cola, porque dá para sentir de longe quando a gente está sendo falso ou quando a gente não tem convicção do que a gente está falando. E aí o outro vai dar uma resposta que você não previu, se você não está preparado, você se perde ali mesmo. Tá entendendo? Quarto erro. O quarto erro, ele é muito comum e ele é sutil. Esse é principalmente de quem está muito no começo. É esperar o outro admitir que ele tem um problema, esperar que o outro peça ajuda. Esse é um erro muito clássico e grave. Porque a gente também tem muita evidência científica, né, mostrando, assim, avaliando a população de alcoolistas. E admitir que é alcoólatra, né? Você quer o seu marido, seu filho, olhe para você e diga, olha, eu sou alcoólatra, é verdade, eu tenho um problema. Esse dado, a pessoa admitir que é um alcoólatra, não está associado a parar de beber. Aí tem gente que vem de vez em quando, Vitor, como é que eu faço para fazer quem eu amo admitir que é alcoólatra? Eu vou te dizer, e aí às vezes eu brinco um pouco e falo, olha, eu não estou nem aí para como é que você faz isso. Porque eu não estou aqui para ensinar você a fazer quem você ama admitir que é alcoólatra. Se isso tivesse associado a parar de beber, sim, seria uma coisa importante. Mas como não está associado... Por isso que muita gente se frustra e fala assim, meu familiar admitiu que é alcoólatra, mas nada mudou. Mas não era de se esperar que mudasse. Você se enganou. Você gastou energia na coisa errada. A Zezé me contou isso, né? A Maria José me contou que ela achava que o marido tinha que admitir. Então ela passou 36 anos casada com o marido dela e nos últimos 15 anos, né, desses 36 anos, o alcoolismo só vinha piorando. E ela ficava só focada nele, mas ela não sabia como fazer ele admitir que era um alcoólatra. E ela achava que era isso que ia fazer diferença. E o marido só
ficava mais resistente, a relação deles ia ficando mais desgastada. E olha só, no fim das contas, o esposo dela, ele parou de beber antes de admitir que era um alcoólatra. Eu nem sei se hoje ele admite que é alcoólatra. Parece que agora ele já sabe que tem um problema. Né? Pelo que ela contou, ele sabe, ele incentiva outras pessoas a não beberem. Já está fazendo 1 ano ou mais que ele já está sem beber, pela primeira vez na vida. E depois de 36 anos de casamento. E aí, ele não... Sabe? Aquela história. Não interessa o nome que você dá pra coisa. Né? É uma coisa boba que eu vou te dizer, mas é porque pega numa coisa pessoal minha, né? Eu tive muita dificuldade com a balança e volta e meia eu tenho. É um desafio meu. E aí o que acontece? A pessoa não precisa admitir que tá gorda. Eu não preciso admitir que, nossa, eu estou uma rolha de poço. E eu acho que agora eu tô gordo. Mas eu não preciso admitir para fazer academia, eu não preciso admitir para ir atrás de nutricionista, eu não preciso admitir para começar a organizar minha alimentação. Não preciso. Para algumas pessoas isso pode ser útil, para outras não, e você focar nisso certamente não vai te ajudar. Não vai te ajudar, fazer você perder tempo. E desgastar mais ainda, e frustração, né? Porque daí quando você acha que uma coisa é suficiente, você coloca uma expectativa, né? E isso, o nosso cérebro, ele faz essa predição de recompensa. Quando você acha que o caminho é por exemplo, eu quero fazer ele admitir que é alcoólatra. E aí você consegue chegar lá, no topo daquela montanhazinha pequenininha, que é a bolha do conhecimento que você tem hoje, você não estourou ela ainda. Aí quando você chega lá e não tem resultado, o seu cérebro estava preparado para celebrar uma recompensa, para ter resultado. Só que como não dá resultado mesmo, você entra numa zona de frustração. O seu cérebro reconhece aquilo como uma experiência muito ruim. Então, se você não sabe o que funciona, tenta não criar expectativas baseadas em nada. Entende? Para você não se frustrar. Tem gente que consegue, no curso ACA, fazer quem ama parar de beber. Hoje a Tereza, né, de manhã falou com a gente, né? Quem viu essa live hoje de manhã, ela falou que tem gente no curso ACA que consegue fazer quem ama parar de beber em 2 semanas, em 3 semanas, em 4 semanas. Mas isso é a regra? Não, não é a regra. É possível? Teve gente que já fez. Por isso a gente pensa que é possível. Mas não é a regra. É muito provável que você, sendo uma pessoa média, né, regular, você vai levar vários meses para isso acontecer. Cada um tem o seu ritmo. Você também vai levar o seu tempo para aprender. Então, se você ficar tendo a expectativa de que você vai ser uma das pessoas, né, que são acima da média, isso não vai te ajudar em nada. Só vai fazer você se sentir mal. Só vai fazer você se sentir frustrada. Quando você, às vezes, está indo bem, está indo muito bem, está quase chegando lá, mas você, às vezes, por não saber dosar a expectativa, você desanima. Né? E agora isso combina muito com o próximo erro, que é o 5º. Esse erro é muito, assim, é clássico, é triste esse erro. A ideia, tá? Me conta aqui no chat se já aconteceu com você. Se você já pensou sobre isso, já teve essa ideia ou se você já fez isso. Que é dar remédio escondido. Eu entendo, eu reconheço que existe uma lógica para esse raciocínio, né? Quando você não sabe sobre o assunto, parece que isso faz sentido, mas o fato é que não ajuda. Dar remédio escondido, mas sempre tem a história de alguém, né? Nossa senhora, fulano, eu tenho até uma tia minha, reza a lenda, eu não sei se é verdade essa história, mais de 20 anos atrás, que diz que ela fez o marido dela parar de beber usando uma medicação escondida na comida dele. E aí ele parou de beber. Olha, primeiro, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Segundo, muito perigoso como? Você não sabe, você não entende o que aquilo pode causar. Dependendo do remédio que você vai dar, vai misturar com álcool, a pessoa pode ter uma reação muito grave. Muito perigoso isso. E aí, como é que você vai dormir à noite sabendo que você fez uma coisa que foi muito danosa? Porque de boa intenção o inferno tá cheio. Né? Você tá bem intencionado é uma coisa, só que a gente tem que ter responsabilidade também. E a outra coisa é o seguinte, é até criminoso isso. É sério. Se a pessoa quiser procurar um advogado e te processar criminalmente,
porque você fez ela ingerir uma substância, né, sem o consentimento dela, sem um médico assinando, assim, ó, isso se usa em casos muito específicos, quando a pessoa não tem mais noção de si e dentro de uma coisa muito organizada com um psiquiatra muito experiente. E esse psiquiatra tem que assinar um documento dizendo que ele indicou isso, porque ele vai se responsabilizar por esse negócio. Fora dessa condição, não faça isso. Não faça isso. Você tem muito mais a perder do que a ganhar. Muito mais a perder do que a ganhar. Porque olha só, um dos elementos que não é besteira, é muito sério. Um dos elementos que você vai precisar, eu sei que hoje pode parecer surreal, mas pensa comigo. Pensa comigo. Um dos elementos que você vai precisar, que vai te acelerar o processo de fazer quem você ama parar de beber, é criar mais uma relação mais séria de confiança. Porque quando o outro às vezes mente pra você, você fica pensando, mas eu vou mentir também. Eu vou esconder as coisas dele também. Então eu vou jogar por baixo dos panos. Só que aí, cara, você não vai conseguir. Você não vai conseguir depois evoluir nisso, porque você está sendo incoerente com os seus próprios valores, que é a honestidade, né? Pelo menos eu espero que seja. É esse tipo de gente que eu quero perto de mim. Tá entendendo? Eu sei que no desespero a gente comete atitudes esdrúxulas, mas por isso que eu quero te alertar aqui para não fazer isso. Fora que tem um mal menos pior. Tem muita gente que vai na internet e procura lá, por exemplo, Doutor Drink, gotinhas não sei o quê. Cara, por favor, isso é a maior besteira do universo. E o pessoal faz propaganda que é uma loucura, né? Porque eles conseguem um bloqueio aí do sei lá o que fazem, é um jeito muito doido aí que eles fazem, dizendo que é um remédio natural, que é uma coisa maravilhosa, não sei o quê. Você vai lá e paga 2, 3 mil reais num negócio que não serve pra droga nenhuma. Aí você joga fora um dinheiro que você poderia estar utilizando para algo útil na sua vida. Você poderia estar utilizando esse dinheiro para fazer qualquer outra coisa que servisse para alguma coisa. E não, você joga lá. E geralmente, qual que é o primeiro critério que você vai ver de pessoas mal intencionadas? Elas falam muito pouco. Você não acha informação sobre elas na internet. Por exemplo, pega uma empresa dessas e procura o CNPJ. Joga o nome no Google. Você vai ver que é tudo muito obscuro. Muito obscuro. Você não consegue falar com um ser humano de verdade. Ou esse ser humano, ele não tem qualificação técnica. Não é porque, por exemplo, uma pessoa que tem qualificação técnica, que seria um médico, psiquiatra, ele é proibido, por razões óbvias, de trabalhar com pílulas mágicas. Porque isso, com certeza, interfere muito numa conduta adequada. Tá entendendo? Começa a virar uma bagunça total e você vai jogando seu dinheiro pela janela. Aí você fica perguntando, mas remédio não ajuda a parar de beber? São coisas diferentes. Um psiquiatra, numa avaliação, junto com a pessoa que está motivada, talvez possa utilizar algo que vai ajudar. Mas não inverta a ordem. Senão você vai queimar a confiança, vai poder colocar a saúde da pessoa que você ama em risco, né? Isso que não é legal isso, né? Tá bom? Deu para entender? Fez isso, beleza, fez isso. Não foi legal, tá bom, não foi legal, mas bola pra frente, vamos olhar pra frente agora. Não precisa se culpar por isso, né? Graças a Deus não deu uma coisa pior, beleza. Agora você já tá sabendo, você não sabia talvez antes, né? Na ansiedade, às vezes a gente faz atitudes ruins. Mas por isso que é bom você começar a entender um pouco mais profundamente. Sexto erro. Só eu vou tomar um gole d'água, enquanto isso você me avisa o que você está achando dessa live aqui, se você está acompanhando o raciocínio, o que você está achando? Me conta aí para eu saber. Tem gente rindo aqui, né? Vocês você ri porque você sabe, né? A Suelen tá rindo aqui, mas a maioria já pensou, né? Porque depois que você sabe como fazer, muitas das coisas que eu estou dizendo são óbvias, né? Muitas coisas são óbvias. Mas olha bem, quando você estava lá no começo, isso não era óbvio. Não é óbvio. Para muita gente que está me ouvindo aqui, a maioria do que eu falei não é óbvio. Né? Tanto que quem está lá na frente nem percebe a importância do que eu estou dizendo. Acha, Vitor, mas quem é que vai pensar em dar remédio escondido? Uma galera. Porque não sabe, tem que falar o que parece óbvio. Né? Olha só, sexto erro. Esse erro, ele é inocente muitas vezes. A pessoa faz isso sem perceber.
Claro, a maioria desses erros, eu acho que nenhum erro a pessoa faz por mal. Não é por mal. Mas esse é um erro que às vezes passa batido. Que é beber com o alcoolista. Ou beber moderado com o alcoolista. Eu já falei várias vezes, até hoje eu falei, você quer fazer quem você ama parar de beber? Pelo menos até o momento que essa pessoa não parou, não tem uma sobriedade sólida, para de beber. Por quê? Ai, Vitor, mas eu vou parar de beber? Quem tem problema é ele, eu adoro beber e não tenho problema com bebida. Então, olha, se você não tem problema com bebida, eu acho que nem vai ser tão difícil assim, né? Você não tem problema com a bebida. E eu vou te falar um caso de uma pessoa que eu acho que ela não percebe isso. Uma pessoa que... se você me mandou mensagem essa semana no Instagram, ou às vezes até mandou mensagem para minha equipe no WhatsApp, essa semana eu preciso te pedir paciência, porque eu tô com muita mensagem para responder, eu não tô conseguindo dar conta de tudo. Tá? Minha equipe até avisou que tem algumas respostas atrasadas, tá? Não é o normal. Geralmente eu respondo tudo, mas essa semana realmente está muito difícil de ter a velocidade de sempre. E essa pessoa me acompanha faz mais ou menos 1 ano. E ela é uma mãe. E ela me disse assim, Vitor, o meu filho vai sair da internação amanhã. E olha só, eu venho te acompanhando, eu percebi que ele bebe muito no quarto dele. Né? Ele bebia, porque agora ele está internado. Quando ele sair da internação, eu devo fazer A, B, você começou a perguntar, eu devo tirar ele do quarto dele? Eu devo... Né? Foi a pergunta dela. E aí eu pensei um pouco. É uma pergunta longa para explicar aqui, mas aí eu, por curiosidade, eu cliquei no perfil dela para ver se eu lembrava do rosto, né? E para minha surpresa, eu encontrei pelo menos 30% das fotos dela eram com cerveja, com uísque, foto de bebida alcoólica. Na piscina, assim, uma foto de um uísque, assim, embaixo da legenda, assim, hoje a noite vai ser boa. Como é que você... E várias vezes eu já vi gente falando isso, eu quero fazer que eu amo parar de beber, mas a foto do perfil da pessoa é ela com a bebida. Eu sei que talvez na sua vida parece muito normal beber, parece muito positivo beber, parece muito natural e que quem não tem problema pode celebrar o álcool dessa forma. Mas muitas vezes você não percebe que isso contamina, isso é uma mentalidade de que, olha, não beber é uma droga. Porque, nossa, se eu olho para sua vida e penso, todos os momentos que você está sorrindo tem uma bebida no meio. Como é que você vai olhar para a cara do seu filho e vai falar para ele, olha, meu filho, você tem que parar de beber, hein? Você não tem moral nenhuma. E as pessoas, elas até ouvem. O que a gente fala, as nossas palavras, sussurram. Mas as nossas atitudes gritam. E o alcoolista que você ama não é idiota. Não é burro. Ele olha pra você e ele vê você. E ele como é que vai te respeitar, sendo que você quer colocar a pimenta nos olhos dele? Não, eu não. Não mexe no meu vinho. Mas quem tem que parar de beber é você, meu filho. Tá doido? Tá doida? Então se você tem isso, tudo bem, deixa, você não sabia, né? Para você sempre foi muito normal, para você parece que não faz diferença, mas você tá levando a sério o que eu tô dizendo aqui e não tá me assistindo só por passatempo? Assim que acabar a live, deleta todas as fotos públicas que você tem, assim, com bebida. Deleta. Todas que você encontrar. Deleta. Porque aí você vai, no mínimo, ser coerente com o que você tá falando. O filho da pessoa vai voltar da internação e ela tá lá. 1 mês atrás tava uma foto de uísque. E eu sei, a pessoa faz isso sem se dar conta, é sério. Eu acho que a pessoa não faz por mal. Mas ela não percebe a importância daquilo. Tá? Tem outras lives que eu falo só sobre isso, a gente se aprofunda nisso. Mas agora, como eu tô falando dos erros, não vou ir mais fundo nessa explicação, você vai ter que acreditar, né? Que você não, se você quer fazer quem você ama parar de beber, até que ele tenha uma sobriedade sólida, não é legal você beber. Nem que ele diga que você pode. Depois, no futuro, quem sabe, quando a coisa estiver mais de boa, ele estiver andando com as próprias pernas, já fortalecido, e você não tiver problema com álcool, você pode conversar com ele. Fala assim, olha, eu tô pensando em beber, mas eu não quero atrapalhar o teu processo. O que você acha? Você acha que teria algum problema? Numa boa.
E aí vocês podem conversar. Mesmo assim vai continuar sendo um risco, né? Porque como eu já te expliquei em lives aí anteriores, ter álcool perto de uma pessoa que teve alcoolismo, às vezes não tem problema, né? Eu tenho um amigo, né, até da faculdade, que ele descobriu que tinha alcoolismo, né? E aí ele parou de beber e hoje em dia ele consegue tranquilamente ir em festas, ir em eventos com pessoas que estão bebendo e ele, para ele ele não teve recaída com isso, ele está muito bem resolvido com isso. Então para ele não tem problema. Mas nem sempre isso é verdade para outras pessoas, né? Isso é muito particular. Não significa que esse meu amigo ele é mais forte que ninguém. É uma questão dele, é uma situação dele. Não é mais forte ou mais fraco que ninguém por causa disso. Mas você tem que estar de olho nisso. Porque o ambiente é muito forte. E você faz parte do ambiente. Vamos lá, 7º erro. Esse 7º erro, ele às vezes, ele também é negligenciado. E às vezes ele vem de você mesmo contra você. Às vezes você é a pessoa que está fazendo isso. Esse erro é você... Como eu te falei já várias vezes, nós somos muito influenciados. O nosso cérebro, a nossa tomada de decisão, a nossa percepção de mundo, nossos desejos, as nossas vontades, a nossa capacidade de seguir certos comportamentos são muito influenciadas pelo nosso ambiente, né? Nosso ambiente, por exemplo, social, nosso ambiente de informações, de pessoas. Então, ficar ouvindo pessoas negativas que dizem para você, por exemplo, ai, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Não tem como fazer nada se ele não quer parar de beber. Aí você pode até falar para a pessoa, olha, não, eu entendo o seu raciocínio, mas vamos, olha, eu estou estudando mais sobre isso, estou aprendendo mais, tem um médico psiquiatra que fala só sobre isso, e como eu vejo que você também está preocupada com o fulano, o que você acha da gente assistir juntos os conteúdos dele? A maioria dessas pessoas vai te dizer, eu não, eu já sei de tudo. Eu não vou fazer nada, fulano é um cretino. Não tem como fazer nada pelo outro. Nós somos impotentes perante o outro, não tem o que fazer. Opa, essa pessoa não está pronta ainda para estar tão perto de ti. Tá entendendo? Você tem que passar mais tempo com pessoas que têm uma mentalidade mais realista, mais positiva no sentido assim, não de ser ingênuo, mas mais de enfrentar as coisas pensando na solução. Porque tudo na vida que é bom é difícil, né? E se tiver alguém o tempo todo falando assim, ai meu Deus, mas você vai fazer dieta, fulana? Você vai se mudar a sua alimentação? Mas você é uma rolha de poço, fulana? Você é gorda? Você já faz 3 meses que você tá nessa dieta aí, você não emagreceu ainda? Você não vê que você não consegue emagrecer? Não tem como emagrecer, fulana. Vamos comer pizza na minha casa. Essa pessoa não tá pronta para ser uma pessoa para te apoiar nesse negócio. Então, muitas vezes é importante você selecionar esse ambiente, porque senão você começa a ficar contaminado, repetindo mentiras. Você pode falar, eu não tenho nada contra você me dizer assim, ó, Vitor, eu não quero fazer que eu amo parar de beber, eu não acho que isso é interessante para mim, eu não tenho interesse nisso, e não faz sentido para mim fazer isso. Ok, cada um sabe de si. Agora, falar que é impossível é uma mentira. Uma mentira, é claramente uma mentira, né? É um sinal de má vontade, é um sinal de pessimismo, é um sinal de, né? Se alguém já conseguiu, é possível. É possível, né? E daí você no meio do caminho, tá lá lidando com os seus desafios. Daí chega esse pessoal que são um bando de urubus, né? Urubus que ficam botando areia no fogo. Aí você vai desanimando também, porque o seu cérebro vai começando a duvidar de si mesmo, vai começar a duvidar das suas convicções. Assim como faria com você começar a fazer exercício físico e ficar só ouvindo pessoas dizendo, não, isso aí, pra quê? Pra quê que vai fazer isso? Pra quê? Não tem motivo. Tá entendendo? Então é muito importante você mudar o seu ambiente, né? Você também seleciona, eu quero que o fulano pare de andar com quem bebe. Beleza. Faz sentido. Você vai, através da estratégia sua, mudando aquilo que você tem controle, você pode chegar lá. Agora, você também começa a observar com quem que você anda, que tipo de conteúdo que você consome.
certo? Gostou desse conteúdo? Então se inscreve no meu canal, curte, compartilha. Não se inscreve, tira um print aqui, me marca nos seus stories, tá bom? Então é isso aí, vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!